Só quero que meu filho não passe fome hoje. Essas palavras, ditas com a voz trêmula de quem carrega o mundo nos ombros, saem da boca de Maria, uma mãe solteira de 29 anos que vive na comunidade do Rio de Janeiro. Ao seu lado, Lucas, seu filho de 6 anos, com olhos cheios de esperança mesmo diante das dificuldades. Nesta história, entre o barulho das ruas e o cheiro da maresia, Maria luta para transformar medo em coragem e sobreviver ao dia a dia. Mas um encontro inesperado com Rafael, um vizinho discreto de 32 anos, vai abrir uma porta que ela nem sabia que existia e pode mudar tudo para ela e para Lucas. Fique comigo até o fim, porque essa jornada de amor, luta e pequenos gestos pode tocar seu coração de um jeito que você nunca imaginou. O relógio marcava 5h30 da manhã quando Maria abriu os olhos pela primeira vez naquele dia. A luz ainda era tímida, filtrando-se por entre as frestas da janela, que rangia com a brisa leve que soprava do mar distante. O ar na casa era denso, impregnado por um misto de umidade, suor e café velho que Maria tentava manter quente num bule já amassado e gasto, como tudo ali. Cada canto do pequeno apartamento contava histórias de resistência, manchas nas paredes, o rangido do piso, a cadeira torta na cozinha, testemunhas silenciosas de batalhas diárias que só quem vive conhece. O som insistente do despertador cortava a madrugada como uma lâmina, anunciando o começo de mais um dia de luta. Maria levantou-se devagar, sentindo o peso da exaustão atravessar seus ossos. O corpo cansado protestava, mas o coração carregava uma força maior do que qualquer dor física. Ali naquele silêncio quebrado apenas pelo chiado do velho ventilador e o som distante das primeiras vans, se preparando para a correria, ela se preparava para enfrentar a realidade dura que esperava do lado de fora. Do lado de fora, o Rio de Janeiro começava a despertar com toda a sua complexidade. Buzinas que se misturavam ao barulho abafado das obras, vozes que gritavam ordens e pedidos, o tilintar metálico dos carrinhos de mercado que corriam pelas ruas estreitas e o cheiro forte de pão fresco vindo da padaria da esquina, que ainda não tinha preço para ela naquele momento. Cada som era um lembrete da vida que não para, indiferente ao que se passa nas pequenas casas escondidas nas favelas e vielas da cidade. No pequeno quarto onde a família vivia, Lucas dormia tranquilo, sua respiração suave, um contraste gritante com a tempestade que tomava conta da mente da mãe. O rosto do menino, iluminado pela luz pálida que escapava da janela, era como um farol, uma promessa de um amanhã melhor mesmo, quando o presente parecia incerto e pesado demais para carregar. Maria sentou-se na beirada da cama, sentindo o frio do piso de cerâmica que parecia congelar até os ossos. Seu corpo estava cansado, marcado por noites sem sono, preocupações e a constante luta para manter a dignidade e a esperança vivas. Ela segurou a mão macia e quente do filho, olhando para ele como se buscasse ali toda a força que precisava para seguir. Com a voz embargada, num sussurro quase inaudível, disse: "Só quero que meu filho não passe fome hoje." A frase, simples e direta, carregava um universo inteiro de sentimentos: medo, amor, culpa e uma determinação feroz. Era uma prece, um grito silencioso que ecoava nas paredes daquele lar pequeno e apertado, mas que carregava o peso de uma promessa feita de alma. Uma promessa que não podia de jeito nenhum falhar. Enquanto Maria tentava organizar a cozinha improvisada, preparando um café ralo e um pão velho para o filho, seu coração apertava-se a cada barulho vindo da rua, um prenúncio do dia difícil que ainda estava por vir. Mas naquele momento de silêncio e expectativa, Rafael apareceu no portão da casa ao lado. Ele sempre esteve ali, um vizinho discreto e paciente, com um olhar atento que, sem palavras, parecia dizer: "Você não está sozinha." Maria não a sabia, mas aquele encontro que parecia casual tinha o sabor de um novo começo. Uma faísca invisível acendia-se no ar entre eles, tímida, mas cheia de promessa. Um gesto simples, uma mão estendida, um olhar de compreensão. Eram pequenos sinais de que, talvez, a luta pudesse ser dividida e a esperança multiplicada. Enquanto o café esfriava na mesa,
Maria respirava fundo, sentindo uma mistura de medo e coragem crescer dentro dela. Era o momento em que o passado pesado e o futuro incerto se encontravam, e só restava um caminho: seguir em frente, por Lucas, por ela e por uma chance real de recomeçar. Lucas, com seus 6 anos de idade, era o sol que teimava em brilhar, mesmo em dias cinzentos. Naquele pequeno apartamento apertado, onde as paredes guardavam marcas do tempo e da luta diária, ele era a faísca de vida que não deixava o desânimo vencer. O sorriso dele, largo e genuíno, era uma melodia suave que quebrava o silêncio pesado da casa. Cada risada que escapava dos seus lábios infantis trazia um brilho novo para os olhos cansados de Maria, como se fosse um sopro de ar fresco em meio ao calor sufocante das preocupações. Naquela manhã específica, o aroma misto de pão amanhecido e café ralo preenchia o ar, uma combinação simples que, apesar da escassez, tinha um sabor de aconchego para o pequeno. Lucas estava ajoelhado no chão frio da cozinha, com as mãos pequenas manchadas de poeira e tinta, concentrado em empurrar seus carrinhos gastos pelo chão irregular. Vrum, vrum! Ele fazia com uma voz doce e leve, transformando o silêncio em uma trilha sonora de esperança e infância. Aquele som tão simples era quase uma onomatopeia mágica que conseguia, por alguns momentos, afastar a dureza da realidade. Ele olhava para Maria com um olhar cheio de confiança e ternura, sem imaginar as tempestades silenciosas que sua mãe enfrentava por trás daquele semblante calmo. Não entendia as noites sem sono, nem as lágrimas escondidas no escuro, tampouco a angústia de uma mulher que fazia do impossível o seu cotidiano. Para Lucas, aquele apartamento, por mais humilde e apertado que fosse, era um castelo, um lugar onde ele se sentia seguro, protegido pelo amor inabalável de sua mãe. Maria, por sua vez, observava o menino com um misto de orgulho e uma dor profunda que ela guardava para si. Cada sorriso dele era uma vitória silenciosa contra a fome, contra o medo, contra o mundo que insistia em ser difícil demais para quem já carregava tanto. Ela sentia o peso do mundo nos ombros, mas naquele instante, olhando para Lucas, sentia que valia a pena, que tudo, por mais árduo que fosse, fazia sentido. Ela se ajoelhou perto dele, sentindo o contato frio do piso áspero sob seus joelhos cansados, e passou os dedos carinhosos pelos cabelos castanhos do menino, macios como algodão. Seu toque era um abraço invisível, um remédio contra as angústias que ameaçavam invadir sua mente. Seus olhos, marejados de emoções, encontraram os dele, que brilhavam com a inocência e a esperança típicas da infância. Com a voz embargada, num sussurro cheio de força e ternura, ela repetiu a promessa que fazia todos os dias para si mesma e para Lucas. Eu vou fazer de tudo para que você nunca passe fome, meu filho. Era uma declaração que carregava mais que palavras. Era um pacto silencioso, uma força invisível que mantinha viva a chama da esperança. Lucas sorriu, sem saber a profundidade daquele compromisso, mas sentindo a segurança que o amor da mãe proporcionava. O sol da manhã começava a esquentar as paredes desgastadas do apartamento, filtrando-se pelas frestas da janela e projetando sombras que dançavam no chão. Lá fora, a vida pulsava intensa e caótica, mas dentro daquele pequeno espaço, um mundo de esperança e luta se desenhava. Naquele mesmo instante, fora do alcance da janela empoeirada, Rafael, o vizinho silencioso e atento, caminhava pelo corredor, com um olhar diferente. Ele carregava consigo um gesto que poderia mudar o curso daquele dia, e talvez o destino daquela mãe e seu filho. Uma aproximação tímida, mas carregada de significado, que começava a traçar linhas invisíveis entre corações que, até então, batiam em mundos paralelos. Maria, imersa em seus pensamentos e no amor pelo filho, ainda não sabia, mas aquela manhã seria o começo de algo maior, uma história de solidariedade, cuidado e, quem sabe, um romance sutil que floresceria entre a luta e a esperança. O sol já estava alto, queimando as ruas do Rio de Janeiro com uma intensidade quase implacável, quando Maria finalmente saiu do pequeno apartamento onde morava com Lucas.
O calor parecia abraçar a cidade, envolvendo cada pedra, cada muro descascado e cada esquina com uma pressão quase física. As ruas estreitas da comunidade fervilhavam de vida. O som das vozes misturadas dos vizinhos, o tilintar dos carrinhos de vendedores ambulantes anunciando frutas frescas, pão e outros mantimentos, o riso contagiante das crianças que corriam e brincavam entre os becos. Tudo isso formava uma sinfonia caótica, mas viva, que dava forma ao cotidiano de quem ali lutava para sobreviver. Lucas estava nos braços dela, ainda sonolento, agarrado ao dedo da mãe com uma confiança infantil que era quase palpável. O calor do corpo do menino contra o seu era um lembrete constante do porquê de toda aquela luta. O cheiro misto de suor, café forte e um leve aroma de umidade trazido pela brisa que passava pelas frestas da janela preenchia o ar. Cada sensação parecia carregar consigo uma memória, uma história, um sentimento guardado dentro daquele espaço apertado que eles chamavam de lar. O chão frio e áspero, feito de cimento quebrado, mal escondia os sinais das dificuldades que enfrentavam diariamente. As paredes cobertas por rachaduras e grafites contavam silenciosamente os desafios que pareciam se multiplicar a cada dia. Mas Maria, apesar de tudo, não desistia. Seus passos, apesar do peso que carregava no corpo e no coração, eram firmes e decididos. Seu olhar, embora cansado, brilhava com uma força que só o amor de mãe pode explicar. Enquanto caminhava, a mente de Maria estava um turbilhão de preocupações e planos. Pensava no que faria para conseguir o dinheiro que precisava para comprar o alimento para a noite, no trabalho temporário que poderia conseguir, nas contas que estavam prestes a vencer. A insegurança apertava o peito, mas ela tentava afastar o medo para não transmitir a angústia para Lucas. Sabia que precisava ser forte, que seu filho precisava dela mais do que nunca. Foi então que, entre a multidão de rostos conhecidos e desconhecidos, Rafael surgiu discretamente. Ele carregava uma cesta básica simples, mas repleta de alimento e cuidado. Um gesto silencioso e poderoso que surpreendeu Maria. Ela sentiu uma mistura de gratidão profunda e uma pontada de orgulho ferido. Aceitar ajuda não era fácil, mas naquele momento significava a diferença entre a fome e o sustento. O gesto de Rafael não era apenas um ato de bondade, mas um convite para algo maior. Havia algo em seu olhar, uma gentileza sutil, uma preocupação sincera, que fazia Maria sentir que não estava mais sozinha naquela batalha. Um prenúncio de que, mesmo nas dificuldades, a vida podia reservar surpresas boas. Enquanto o sol continuava a subir no céu, iluminando com força as ruas da comunidade, Maria respirava fundo, sentindo o cansaço pesar em seus músculos, mas também uma esperança renascer dentro dela. A luta diária era exaustiva, o futuro incerto, mas o amor que carregava por Lucas dava sentido a tudo aquilo, e no silêncio dos seus pensamentos, entre um passo e outro, Maria começou a perceber que aquela cesta não era apenas alimento para o corpo, mas também um alimento para a alma, uma semente de esperança, uma promessa de que dias melhores podiam estar por vir e que talvez, em meio a tudo, um amor sutil e discreto começava a florescer, trazendo luz para os dias cinzentos. A tarde começava a ceder lentamente seu lugar ao crepúsculo no Rio de Janeiro, tingindo o céu com tons dourados que se mesclavam ao rosa suave, como se o próprio universo estivesse preparando uma paleta de cores para um momento que Maria jamais imaginara reviver. O calor que ainda pairava no ar trazia consigo umidade e cheiro de mar, misturados ao aroma das mangueiras e das flores improvisadas nos pequenos jardins que cresciam entre as calçadas rachadas da comunidade. O som distante de uma música que escapava pela janela aberta, o riso das crianças brincando e o murmúrio das conversas que preenchiam o ar criavam uma paisagem sonora viva, pulsante, quase mágica. Maria caminhava com passos firmes, embora o peso daquela cesta básica em seus braços fosse mais do que um fardo físico. Era a concretização de um gesto de solidariedade e esperança que Rafael lhe oferecera. Cada passo seu deixava marcas não só na poeira da rua,
mas também no tecido delicado da sua história, uma história de luta, amor e resistência. Lucas, segurando a mão dela, dava saltos e fazia perguntas inocentes, que ela respondia com sorrisos cansados, mas cheios de ternura, tentando esconder as tempestades que ameaçavam seu coração. Dobrou a esquina e então o viu. Rafael, parado, ali como se tivesse esperado por ela o dia inteiro, com o rosto iluminado pela luz morna do fim de tarde. Ele parecia diferente, mais calmo, com a expressão suavizada por uma mistura de surpresa e uma emoção contida, que Maria logo reconheceu como um reconhecimento profundo, um olhar que ia além da mera casualidade do encontro. Rafael ajeitou a mochila nas costas e desviou o olhar para o chão, como se tentasse controlar uma onda de sentimentos que ameaçava transbordar. O silêncio entre eles era quase palpável, carregado de histórias não contadas e palavras que pairavam no ar, sem nunca serem pronunciadas. O coração de Maria disparou, acelerado por uma mistura de ansiedade e uma nostalgia agridoce que mexia com suas entranhas. Rafael, por sua vez, tentava manter a postura, mas era evidente a luta interna, a vontade de se aproximar e o medo de abrir feridas antigas que o tempo não conseguiu cicatrizar por completo. Lucas, sem entender a tensão que pairava no ar, puxou a camisa de Rafael, sorrindo com aquela inocência que só uma criança tem para quebrar muros e desfazer silêncios. Rafael sorriu de volta, um sorriso tímido e genuíno, e agachou-se para brincar com o menino, espalhando uma leveza inesperada naquele encontro carregado de emoções profundas. Maria observava em silêncio, sentindo seu peito se apertar, não só pela lembrança dos tempos difíceis que viveram, mas pela esperança que começava a brotar como uma pequena chama num terreno árido. Aquela cena, simples e cheia de significado, trouxe a Maria a sensação de que talvez a vida ainda tivesse surpresas reservadas para ela. Surpresas que não estavam apenas ligadas à luta pela sobrevivência, mas à possibilidade de recomeço, de apoio mútuo, de um amor que se constrói, devagar, no silêncio das pequenas coisas. Enquanto o céu escurecia gradualmente e as primeiras estrelas surgiam como pontinhos brilhantes no manto azul escuro, Maria sentiu que a noite prometia ser longa e cheia de desafios. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ela não sentia mais o peso da solidão esmagando seu coração. Ali naquele fim de tarde carioca, entre os aromas, sons e cores da sua comunidade, nasceu uma promessa silenciosa, a promessa de que, mesmo nas horas mais sombrias, a vida pode florescer e o amor pode surgir onde menos se espera, frágil e forte ao mesmo tempo, como uma flor que brota entre as pedras. A noite tinha caído firme sobre a comunidade carioca, envolvendo cada viela, cada janela, cada rosto em uma penumbra acolhedora, quase mágica. O céu, agora pintado em um azul, profundo e salpicado por milhares de estrelas tímidas, oferecia um espetáculo silencioso que parecia sussurrar promessas de novos começos. O ar fresco da noite chegava misturado com o aroma inconfundível do café passado na hora. O perfume terroso das plantas que nasciam nas frestas das calçadas e o leve odor adocicado do jasmim que subia preguiçosamente pelas paredes descascadas das casas. Maria, exausta mas com o coração inquieto, sentia o peso do dia se dissipar lentamente com cada pequena gentileza que a envolvia. O cansaço do corpo não era suficiente para apagar a luz que começava a brilhar dentro dela. Uma luz tênue, mas firme, que nascia no reconhecimento de que ela não estava sozinha nessa batalha diária pela sobrevivência e pelo amor. A cesta básica que Rafael lhe entregara naquele fim de tarde continuava ali, símbolo palpável da solidariedade que começava a entrelaçar as vidas daqueles que, mesmo diante das adversidades, ainda acreditavam na força da união. Dona Lourdes, a vizinha de voz doce e sorriso sempre aberto, apareceu naquela noite com uma sacola improvisada, cheia de comidas caseiras preparadas com ingredientes simples, colhidos do seu pequeno quintal. O aroma daquela comida invadiu o apartamento apertado de Maria, trazendo um conforto quase físico, como se cada cheiro, cada tempero,
carregasse consigo um abraço invisível. A lasanha morna, a maciez do arroz, o toque suave das ervas. Tudo isso era mais do que alimento. Era cuidado, era humanidade em forma de refeição. Pelas ruas da comunidade, o som distante de conversas amistosas se misturava ao riso das crianças que ainda brincavam, tecendo uma trilha sonora de vida que envolvia Maria em um abraço coletivo. O Sr. João, dono da padaria, mostrou mais do que generosidade quando, ao perceber a luta de Maria, passou a reservar pães fresquinhos e itens essenciais, oferecendo descontos e palavras de incentivo. Amigos que pareciam ter se perdido com o tempo reapareciam com mãos estendidas. Pequenas ajudas financeiras, palavras de conforto, abraços sinceros, cada gesto uma peça fundamental na construção da rede invisível que sustentava Maria. Rafael, sempre presente, se tornava cada vez mais importante, não apenas como um apoio prático, mas como um porto emocional onde Maria podia ancorar sua vulnerabilidade. Os gestos dele eram silenciosos e cheios de significado. O café quente que preparava nas manhãs frias, o olhar atento que buscava entender sem julgar, o toque breve que transmitia segurança. Ele não pressionava, não apressava. Seu amor surgia, em doses suaves como a brisa que balança as folhas das árvores, sutil, constante e vital. Em uma noite em que o silêncio parecia mais intenso, iluminados apenas pela luz bruxuleante de uma lamparina antiga, Maria e Rafael compartilharam, mais do que palavras. Eles dividiram sonhos interrompidos, medos profundos, cicatrizes emocionais e esperanças silenciosas que ainda guardavam. A voz dela, às vezes embargada pela emoção, encontrou na calma dele uma âncora, um refúgio onde podia ser inteira, sem máscaras. O amor que crescia entre eles não precisava de declarações grandiosas. Era feito de detalhes quase imperceptíveis. O cuidado nos gestos, a paciência nas escutas, o respeito no silêncio compartilhado. Maria sentia que, pela primeira vez em muito tempo, podia soltar o peso da solidão e permitir que a ternura a envolvesse, que o sentimento florescesse devagar, como a flor que resiste bravamente entre as pedras. Naquela rede de apoio, entre aromas que confortavam, sorrisos que acolhiam e mãos que se entrelaçavam, Maria descobriu que a verdadeira força nasce da união e do amor que se constrói nas pequenas coisas. Era um aprendizado de vida, um despertar para a esperança, uma certeza de que, mesmo quando tudo parece perdido, ainda há espaço para recomeçar, para amar e ser amada. E assim, enquanto a cidade dormia e o silêncio da noite embalava seus pensamentos, Maria sabia que estava pronta para enfrentar o que viesse, não mais sozinha, mas cercada por uma rede invisível de afeto e coragem que a sustentava. O céu do Rio de Janeiro parecia desabar em um pesado manto de chumbo, espesso e sufocante, ameaçando engolir a cidade inteira numa escuridão que não se limitava à ausência de luz. Era como se a própria natureza, testemunha silenciosa das lutas humanas, tivesse decidido manifestar-se em uma fúria quase visceral, um prenúncio das tormentas que, às vezes, só o coração consegue sentir. O vento uivava entre as vielas apertadas da comunidade, um lamento carregado de segredos antigos, enquanto folhas secas rodopiavam em um balé desordenado, batendo nas janelas e sacudindo as portas frágeis. No pequeno apartamento de Maria, o Liciatusa aparecia mais pesado a cada instante. O cheiro da umidade invadia os cômodos, misturado ao aroma envelhecido das paredes, carregadas de histórias e memórias que resistiam ao tempo e à tempestade que se anunciava. Lucas, ainda inocente demais, para compreender plenamente o que acontecia, mexia os dedos nervosamente, seus olhos grandes espelhando a inquietação da mãe. Ele puxava a manga da blusa, um gesto quase instintivo, tentando encontrar algum conforto naquele ambiente que se fechava em volta deles como uma concha. Maria lutava contra o desespero que ameaçava transbordar. A força que sempre a impulsionou parecia vacilar naquele instante. A exaustão, o medo, a incerteza faziam uma mistura quase insuportável no peito. "Não se preocupe, meu amor. Vai ficar tudo bem."
A frase saía trêmula, um eco frágil contra a tempestade que ameaçava não só sua casa, mas suas esperanças. Ela apertava a mão de Lucas com tanta força que quase sentia os próprios ossos latejando, tentando segurar o mundo que parecia desmoronar. Lá fora, a chuva caiu como uma cortina densa, um ruído ensurdecedor que preenchia cada espaço vazio, cada silêncio interrompido pelo som inconfundível das gotas pesadas, batendo no telhado de zinco. Pum, pum, pum. Uma onomatopeia que marcava o ritmo implacável da noite. O vento sibilava pelas frestas das janelas, como uma voz fantasmagórica que sussurrava ameaças veladas, enquanto relâmpagos riscavam o céu, iluminando por breves segundos o cenário de luta e vulnerabilidade. Então, a porta se abriu. Um ranger longo, como um suspiro, e Rafael apareceu. Com passos firmes, porém delicados, ele entrou segurando um guarda-chuva já desgastado pelo tempo, um símbolo modesto, mas poderoso, da proteção que oferecia. Seus olhos, que sempre carregavam um brilho de esperança, agora estavam firmes, determinados a ser o escudo que Maria e Lucas precisavam. Sem palavras, ele começou a agir. As mãos ágeis e cuidadosas, ensaiando movimentos já praticados, fecharam as janelas com tábuas improvisadas, firmes como promessas silenciosas. Baldes foram posicionados estrategicamente, como soldados em batalha, para conter as invasões da água. Cada tarefa que realizavam era acompanhada por um olhar, um toque, uma presença que falava de confiança e cumplicidade. Maria sentiu o calor daquela proximidade crescer, espalhando-se pelo corpo como um fogo que não queimava, mas aquecia. Em meio ao som da tempestade, seus corações pareciam bater em uníssono, construindo uma melodia íntima que nenhuma tempestade poderia calar. A presença de Rafael não era apenas física, era uma âncora emocional, um porto seguro que ela jamais imaginou encontrar. Na penumbra da lamparina, seus rostos iluminados pela luz bruxuleante, palavras eram desnecessárias. Os silêncios compartilhados diziam mais do que qualquer discurso. Eles se compreendiam pela emoção crua que pulsava no ar, pelo conforto que brotava do simples fato de estarem juntos. Era uma dança lenta, feita de gestos sutis e olhares que guardavam segredos, promessas e um futuro ainda por escrever. A tempestade, antes símbolo de ameaça, transformou-se em metáfora viva da luta deles. Era a prova de que mesmo quando as forças parecem faltar, o amor e a solidariedade criam um escudo invisível capaz de resistir às piores tormentas. Quando a chuva finalmente cedeu ao amanhecer, tingindo o céu com tons rosados e suaves, Maria sentiu uma paz rara, um renascer que vinha das profundezas da alma. Com Rafael ao seu lado e Lucas seguro em seus braços, ela sabia que o caminho ainda seria difícil, cheio de obstáculos e incertezas. Mas também sabia que não precisava mais enfrentar a jornada sozinha. A tempestade tinha passado, e com ela a certeza de que o amor, aquele sutil e verdadeiro, pode transformar até as noites mais escuras em promessas de luz. O sol do Rio de Janeiro, ainda tímido naquela manhã, filtrava-se pelas frestas das janelas empoeiradas do pequeno apartamento, iluminando com um brilho suave as marcas do tempo e da luta na vida de Maria. Cada raio parecia tocar com delicadeza as paredes descascadas, que guardavam histórias de lágrimas e esperança. Mas naquele momento, a luz não era capaz de dissipar a sombra que começava a se formar dentro dela. O telefone, que repousava inerte sobre a mesa, voltou a tocar, agora com um som insistente, quase um chamado que parecia exigir uma resposta. Maria hesitou, o dedo tremendo sobre o aparelho. A respiração ficou presa na garganta, e a mente revivia cenas que ela preferia esquecer. Noites de silêncio após a partida de Paulo, os sorrisos e choros de Lucas sem o pai por perto, os momentos de solidão que se tornaram companheiros constantes. Quando atendeu, a voz do outro lado soou diferente. Não mais a distância fria de antes, mas uma urgência carregada de remorso e desejo de reaproximação. Paulo falou com uma sinceridade que parecia pulsar nas entrelinhas,
mencionando o filho, o futuro e uma vontade quase desesperada de reconstruir o que havia sido destruído. Maria sentiu um turbilhão de emoções, uma mistura de raiva contida, medo e, surpreendentemente, um fio tênue de esperança que ela não sabia existir. Enquanto isso, Rafael observava de perto, atento a cada mudança na expressão dela, pronto para ser o suporte que Maria precisaria. Ele sabia que aquele momento poderia ser uma virada decisiva não só para ela, mas para os três. Um desafio capaz de provar a força do amor, da confiança e do perdão. A presença dele era um abrigo silencioso, um lembrete de que ela não estava mais sozinha para enfrentar os fantasmas do passado. Lucas, com seus olhos grandes e curiosos, não entendia as palavras pesadas trocadas entre adultos, mas sentia o clima tenso no ar. Instintivamente buscou a mãe e Maria, reunindo toda a sua força, sorriu para o filho, tentando transmitir a segurança que ela mesma buscava. A criança, naquele gesto simples, era a razão maior de toda aquela batalha. Um símbolo vivo da esperança que resistia apesar das dificuldades. O reencontro prometia ser uma conversa difícil, cheia de perguntas, sem respostas fáceis e decisões que poderiam mudar o rumo da vida de todos. Mas também era uma chance de curar feridas, de abrir espaço para o inesperado e talvez, quem sabe, para a construção de um novo capítulo, onde passado e presente pudessem coexistir em harmonia. Do lado de fora, a comunidade começava a ganhar vida. O som dos passos apressados, o barulho das portas se abrindo, as vozes animadas de crianças brincando e o aroma do pão fresco invadindo o ar. Era um contraste que refletia a dualidade da vida. Enquanto o mundo seguia seu curso natural, Maria enfrentava uma tempestade interna que poderia redefinir seu destino. E assim, enquanto as horas avançavam, a conversa que se aproximava carregava em si o poder de transformar tudo. As dores do passado, as lutas do presente e os sonhos ainda por vir. Maria sabia que, apesar do medo, precisava encarar aquela sombra para finalmente encontrar a luz. O sol do Rio de Janeiro já brilhava forte, espalhando seus raios dourados pelas ruas agitadas da comunidade, onde a vida pulsava com toda a sua intensidade. O barulho das conversas nas calçadas, o som distante de um samba improvisado, o cheiro inconfundível do café fresco e do pão quentinho saindo das padarias da esquina, misturando-se ao aroma das flores que cresciam timidamente entre as pedras das vielas. Era nesse cenário tão cheio de vida e contrastes que a rotina de Maria começava a ganhar novos contornos delicados, porém carregados de significado e esperança. Dentro daquele pequeno e modesto apartamento, o ar estava impregnado do aroma acolhedor do café recém-passado, que parecia envolver cada canto do ambiente como um abraço caloroso. Rafael, com sua presença silenciosa e cuidadosa, era agora mais que um simples amigo ou companheiro. Ele se tornara um verdadeiro porto seguro para Maria e Lucas. Seus gestos, sempre gentis e discretos, ajudavam a compor uma rotina que, apesar dos percalços, começava a se encher de momentos que confortavam a alma. Era Rafael quem acordava cedo para preparar o café, quem ajeitava a mesa com paciência, sempre atento para que Maria e Lucas tivessem pelo menos um instante de normalidade em meio ao caos. Ele ajudava Lucas a calçar os tênis já surrados, sorrindo com ternura diante do jeito desajeitado do menino, e contava histórias bobas para fazê-lo rir, arrancando gargalhadas que enchiam a casa com uma alegria genuína, quase contagiante. Esses momentos, tão simples e cotidianos, eram verdadeiros bálsamos para o coração cansado de Maria. Maria, que durante tanto tempo sentira o peso esmagador das dificuldades, começava a perceber que a esperança não estava em grandes gestos grandiosos, mas nas pequenas vitórias do dia a dia. Era o toque firme e caloroso da mão de Rafael, segurando a sua nas manhãs difíceis. Era o brilho nos olhos de Lucas quando aprendia algo novo na escola. Era o som das risadas compartilhadas entre eles, que transformava até o espaço mais apertado e modesto em um lar cheio de vida e amor. O tempo, que antes parecia se arrastar sob o peso das preocupações e da solidão, agora corria com uma leveza quase mágica. Cada palavra de incentivo,
cada gesto de carinho, cada sorriso trocado era uma ponte que ligava o passado doloroso ao futuro incerto, mas cheio de possibilidades. Maria sabia que a jornada ainda seria longa e cheia de obstáculos. As dificuldades financeiras continuavam a apertar o peito. Os olhares desconfiados da vizinhança eram como farpas invisíveis, e as sombras do passado ainda rondavam silenciosas. Mas agora havia algo mais forte do que o medo e a insegurança. A certeza reconfortante de que ela não estava mais sozinha nessa caminhada. Os sons da cidade, antes apenas ruídos de fundo, começavam a ganhar uma nova textura e significado. O canto alegre dos pássaros que se escondiam nas árvores da praça, o barulho das crianças brincando descalças na rua de terra, o tilintar dos utensílios na cozinha da vizinha, tudo aquilo fazia parte de um cenário onde a esperança começava a se tornar tangível, quase palpável. Um convite sutil para que Maria continuasse acreditando. Na simplicidade da rotina, Maria descobria a força silenciosa do amor que se constrói com paciência, dedicação e muita coragem. Rafael, com seu jeito calmo e atento, não era apenas um ombro amigo ou um apoio momentâneo. Ele era um símbolo vivo da possibilidade de recomeço, da capacidade humana de encontrar alegria e felicidade mesmo diante das maiores adversidades. O silêncio confortável que compartilhavam, os olhares cheios de significado, que trocavam sem precisar de palavras, eram como notas suaves e delicadas de uma melodia que ainda estava sendo composta, uma canção de esperança e renascimento. Lucas, com seu sorriso aberto e inocente, era a verdadeira luz que guiava cada passo daquela jornada. Ele era a razão maior para que Maria encontrasse forças para seguir em frente, para enfrentar as noites mais escuras e os dias incertos. Ele era, em cada gesto e cada olhar, a promessa viva de um futuro que, apesar das tempestades, podia ser repleto de alegria, amor e realizações. Assim, entre o cheiro reconfortante do café, o som da risada contagiante e o calor dos abraços, apertados, a vida começava a ganhar uma nova paleta de cores. Uma paleta feita de pequenos milagres, grandes esperanças e a coragem indomável de quem se recusa a desistir. Maria sabia lá no fundo do seu coração que aquela luz tímida no fim do túnel não era um simples sonho distante, mas sim uma realidade que ela e sua família estavam construindo, tijolo por tijolo, passo a passo, com amor, fé e uma determinação inquebrável. O relógio na parede marcava as horas lentas e implacáveis daquele fim de tarde no Rio de Janeiro, enquanto o sol começava a se esconder atrás dos prédios, tingindo o céu com tons alaranjados que contrastavam com o turbilhão de emoções dentro daquele pequeno apartamento. O barulho da cidade, antes apenas um pano de fundo distante, agora invadia cada espaço como se estivesse ampliando o drama silencioso que se desenrolava ali. Maria estava parada perto da porta, o corpo tenso, as mãos entrelaçadas com força, como se quisesse segurar não apenas a maçaneta, mas também a si mesma para não desabar. O cheiro forte do café esfriando na cozinha misturava-se ao aroma salgado do mar que escapava pela janela aberta, criando uma atmosfera carregada de sensações conflitantes. Cada som da rua, o apito de um ônibus, a risada de uma criança, o latido distante de um cachorro, parecia acentuar a angústia que crescia em seu peito. Paulo entrou com passos hesitantes, o olhar cheio de promessas e arrependimentos não ditos, quase pedindo uma chance de redenção. O rosto carregava marcas do tempo e das escolhas erradas, mas também uma expressão vulnerável, quase implorando para ser ouvido. Ele parou no meio da sala, como alguém que não sabe se tem direito àquela presença, e encarou Maria, tentando decifrar nas suas feições o espaço que poderia ter ali. Maria não podia evitar a torrente de emoções que lhe atravessava, raiva pelos abandonos, medo do que aquela visita poderia significar, uma ponta de esperança cautelosa, misturada com a determinação inabalável de proteger Lucas a qualquer custo. Seu olhar fixo e firme não permitia dúvidas. Ali estava uma mulher que, apesar das cicatrizes, continuava de pé, pronta para enfrentar o que fosse preciso. Rafael, ao lado dela, sentia a tensão crescer como uma tempestade silenciosa. O
corpo dele parecia rígido, os olhos atentos, observando cada movimento, cada palavra que poderia mudar tudo. Ele trocou um olhar com Maria, um diálogo mudo cheio de apoio e uma sombra de insegurança. Ele sabia que aquele momento poderia definir o futuro deles, mas também sentia que ali, no fundo, havia uma luta entre o que foi e o que poderia. Ser Lucas, inocente e alheio ao drama, brincava no canto da sala com seus brinquedos surrados. Seu sorriso espontâneo, um lembrete pungente da pureza que precisava ser preservada. Ele corria entre eles, uma ligação viva entre passado e futuro, entre esperança e medo. Quando Paulo finalmente falou, sua voz era baixa, carregada de arrependimento e sinceridade. Ele pediu uma chance para ser pai, para corrigir seus erros, para estar presente na vida do filho. Maria ouviu cada palavra com o coração apertado, sabendo que a resposta não poderia ser simples, que era preciso equilíbrio entre a proteção que ela precisava dar a Lucas e a complexidade de abrir espaço para o que poderia ser uma nova oportunidade, ou uma nova dor. Com calma e firmeza, Maria estabeleceu seus limites, deixando claro que o filho era a prioridade absoluta e que qualquer reaproximação dependeria de respeito, compromisso e responsabilidade. Rafael, sentindo que era seu momento de agir, falou com voz tranquila, mas cheia de autoridade, dizendo que todos ali precisavam ser honestos consigo mesmos para que pudesse haver um caminho verdadeiro. O cheiro do mar, misturado à brisa que entrava pela janela, parecia levar embora parte da tensão, mas a atmosfera continuava carregada, como se cada palavra fosse um passo delicado sobre um terreno minado. A cidade do Rio seguia seu ritmo frenético, indiferente à batalha silenciosa que acontecia naquela sala, onde 3 vidas se entrelaçavam em um nó de emoções, memórias e decisões. Maria, com os olhos marejados, sentiu que aquele momento seria um divisor de águas. A coragem de enfrentar o passado, o amor incondicional pelo filho e a força da nova família que tentava formar seriam testados como nunca antes. E apesar da dor e da incerteza, algo dentro dela sabia que a verdade e o amor seriam os únicos caminhos para seguir adiante. Ali, naquela tarde dourada, entre sombras e luzes, começou a escrever-se um novo capítulo, difícil, intenso, mas também cheio da promessa de que, mesmo nas tempestades mais sombrias, o amor verdadeiro pode iluminar o caminho e transformar destinos. O sol nascia devagar, derramando sua luz dourada e cálida sobre o Rio de Janeiro, tingindo as fachadas coloridas das casas, as ruas estreitas e os jardins improvisados com tons de esperança e renovação. O ar fresco da manhã carregava o aroma salgado do mar, misturado ao perfume sutil das flores que começavam a desabrochar como pequenas promessas de um futuro que, apesar das dificuldades, insistia em florescer. Maria despertou com o coração tranquilo, sentindo no peito uma serenidade que parecia ter sido construída tijolo por tijolo, lágrima por lágrima, em cada dia de luta e entrega. Ao seu lado, Rafael ainda dormia, a respiração suave e constante, e a mão dele repousava levemente sobre a dela. Um toque silencioso, que falava mais do que palavras poderiam dizer. Uma presença que confortava e fortalecia sem pressa, sem cobranças, apenas com o carinho genuíno que nasce da cumplicidade. Outro lado da sala, Lucas, cheio de energia e alegria inocente, corria livremente, espalhando risos que pareciam ecos de felicidade pura. Seu sorriso iluminava o ambiente, fazendo cada pequeno canto daquele lar modesto se transformar em um santuário de amor e esperança. Ele era a razão de toda a força de Maria, o motivo pelo qual ela havia resistido, enfrentado noites de incertezas e dias repletos de desafios. A vizinhança, que por tanto tempo observou de longe a batalha silenciosa daquela mãe solteira, começava a enxergá-la com olhos novos, como um símbolo de resistência, uma fonte de inspiração para todos que conheciam sua história. Ela não era apenas uma mulher tentando sobreviver, era uma guerreira que, com coragem e amor, transformava o sofrimento em esperança, a dor em aprendizado, o passado em força para seguir adiante. Maria sabia que a jornada ainda não estava completa,
que ainda haveria pedras no caminho, dúvidas, dias difíceis e noites insones. Mas algo dentro dela havia mudado profundamente. A certeza de que não precisava caminhar sozinha, que o amor e a solidariedade poderiam ser pilares para a reconstrução de sua vida e do futuro de Lucas. Rafael, silencioso mas presente, era mais do que um companheiro. Era um porto seguro, uma mão estendida quando o medo ameaçava dominá-la, um coração aberto para compreender e acolher cada pedaço de sua história. Juntos construíam um novo começo, feito de pequenos gestos, conversas sinceras e sonhos compartilhados. O som suave das ondas quebrando na praia distante misturava-se ao canto dos pássaros que despertavam para um novo dia, e a brisa fresca, que entrava pela janela, trazia um toque de liberdade e leveza. Tudo parecia conspirar para lembrar Maria de que, apesar das cicatrizes, a vida é feita de momentos preciosos, de recomeços que se renovam a cada amanhecer. Ela olhou para Lucas, com seu sorriso aberto e olhar curioso, e sentiu uma onda de amor incondicional que encheu seu peito. A criança era a prova viva de sua força, de sua capacidade de amar sem limites, mesmo quando tudo parecia conspirar contra. Com um suspiro profundo, Maria se permitiu sorrir, um sorriso que carregava a leveza de quem aprendeu que a verdadeira vitória não está em evitar as tempestades, mas em dançar na chuva, em encontrar beleza mesmo nas lágrimas e em erguer-se sempre, mesmo quando tudo parece perdido. Naquele instante, sob o céu claro do Rio de Janeiro, Maria entendeu que a vida, com todas as suas dificuldades, ainda era um presente raro e precioso, e que com amor, coragem e fé, era possível escrever um novo capítulo, cheio de luz, esperança e sonhos realizados. Ela estava pronta para enfrentar o que viesse, sabendo que, ao seu lado, teria não só a força que carregava dentro de si, mas também o apoio daqueles que realmente importavam, uma família construída no amor verdadeiro, que jamais se desfaria. Se essa história mexeu com você, seja na emoção, na luta ou na esperança, deixa seu like, comenta o que mais tocou e se inscreve na telinha. A gente conta histórias reais e quer você junto nessa. Bora?